Saudações a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Diego. Eu sou empreendedor cultural e artista. E hoje eu estou aqui para partilhar um pouco com vocês da minha experiência, tanto enquanto artista quanto empreendedor cultural. Desde já eu agradeço ao Projeto Ciranda Cultural por essa oportunidade. Me sinto muito feliz e honrado de partilhar um pouquinho aqui da minha história e do meu trabalho também, em especial, com todos vocês. E mandar um beijo muito grande aí para a Gilca, para a Alessandra, para o Fernandinho, enfim, para toda a equipe desse projeto maravilhoso, que é o Ciranda Cultural, que mesmo em meio a uma pandemia está conseguindo aí concretizar e realizar ações tão importantes e impactantes, para as comunidades e também para a vida de jovens empreendedores. Então, para começar aí a falar um pouquinho de toda a minha história, de toda a minha trajetória profissional, eu preciso falar um pouquinho também da minha história de vida, porque todos nós, eu acredito, que trabalha com cultura, que trabalha com arte no geral, é muito complicado, eu diria quase impossível desvencilhar a sua vida pessoal da vida profissional, em especial o artista, que usa a sua vida a todo momento, que a sua vida está a serviço das suas obras, das suas criações, onde a vida e a arte se misturam, sabe? Então eu preciso falar um pouquinho da minha vida mesmo ali, pelo menos para vocês entenderem todo o contexto em que eu me encontrei para chegar até o momento que eu estou hoje, enquanto empreendedor cultural e artista. Como a maioria das crianças e jovens brasileiros, eu nasci também num bairro periférico aqui da cidade de Cataguases. E aí, assim que eu nasci nesse bairro aí, meus pais se mudaram para a cidade do Rio de Janeiro. Só que eles não se mudaram para a cidade do Rio de Janeiro, para aquela cidade, aquele Rio sonhador que todos nós conhecemos nas novelas, que nós conhecemos nos filmes, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Não, meus pais se mudaram para uma favela no Rio de Janeiro, E logo chegando lá, meu pai abandonou minha mãe. E minha mãe era muito nova, ela estava com 15, 16 anos quando me teve. E naquela época, já era complexo, uma mulher solteira, e complexo ainda mais, uma mulher solteira ali com filho no colo e numa cidade como o Rio de Janeiro. E ela tinha acabado de sair do interior. E aí, por motivos deles lá, que eu não sei muito bem o qual, porque tudo isso que eu estou falando também, de certa forma, eu não tenho propriedade para dizer, são coisas que me contaram. Então, de certa forma, até a minha história inicial assim, era um pouco nebulosa. Mas o importante aqui é vocês entenderem o contexto geral, Então, enfim, conclusão. Meu pai se separou da minha mãe logo lá, e aí minha mãe também resolveu se separar de mim. Então, logo lá nesse início de vida, e ela, como uma pessoa muito nova, ela precisava também aprender a lidar com isso, de alguma forma. Então ela também não sabia muito o que fazer com uma criança recém-nascida ali. E aí, nesse contexto todo, ela me abandonou e eu fui morar com pessoas estranhas. Depois eu fui morar com um tio. Esse tio, falam que ele era traficante, também lá no Rio de Janeiro, numa comunidade lá também. E aí, um belo dia, a polícia enquadrou ele e eu estava junto com ele, no colo. Então, a polícia pediu para me colocar no chão e assassinaram meu tio ali, naquele lugar. E a partir disso daí, a minha vida também ficou ali, eu fiquei à mercê, vamos dizer assim, da sorte, no sentido geral. Então aí, nisso daí, uma outra tia, entendendo toda a história, me pegou também, me voltou para Cataguases, para o bairro periférico, que é o bairro Leonardo, aqui em Cataguases, Tem uma comunidade maravilhosa que desenvolve também muitos projetos. E aí eu voltei para esse bairro. Voltando para esse bairro, mais ou menos ali com meses, e tal, eu passei por uma outra casa de uma pessoa estranha, depois fui para uma outra casa de uma outra pessoa estranha, e até eu chegar nos meus pais adotivos hoje, que eram também lá da comunidade, duas pessoas também pobres e que tinham um coração imenso e acabaram me acolhendo aos 4 anos de idade.
aos 4 anos. E a partir daí é que eu consigo ter uma memória minha, da minha vida, enquanto lembranças, enquanto coisa. Então, o meu início de vida, né, vamos dizer assim, ele não foge muito ao perfil de muitas crianças brasileiras. Então, por isso que projetos como Ciranda Cultural, projetos como vários outros, né, que existem por aí, e pessoas que lutam e se dedicam, jovens também empreendedores que se dedicam a transformar suas realidades, são muito importantes. Então, inicialmente eu estava nesse contexto. E aí eu estou dizendo isso para vocês, não é um discurso para entender, nossa, que história, né, complicada e tal. Não, infelizmente é uma história comum na realidade que a gente vive. E é isso que a gente tem que conseguir modificar, né? E é para isso que a gente tem que lutar. E não é um trabalho de um dia, 2. É um trabalho de anos e não um trabalho de 2 mãos apenas. É um trabalho de muitas mãos e contínuo. E por isso que a gente tem que falar sobre isso, discutir sobre isso. Então vocês entenderam aí que a minha realidade pessoal, o contexto em que eu cresci e nasci, ele é um contexto comum. Como muitos que estão vendo esse vídeo agora, pode até se identificar ou terem tido realidades muito piores. E não vou entrar em detalhes porque a questão aqui é muito maior do que a minha realidade, né? É a minha realidade que impactou em várias realidades, que impactou também na minha forma de ver e nas minhas escolhas pelo mundo. Por ter sido adotado aí, né? E mesmo assim eu não fui adotado legalmente, eu fui adotado também de uma forma, como que eu vou dizer, informal. Porque a família que me acolheu, ela não tinha trâmites, expediente para poder correr atrás de uma adoção legal. Até tentaram, mas aí não conseguiram e acabaram conseguindo adotar né, cuidar de mais 2 e adotar uma legalmente. Enfim, depois de um tempo minha mãe apareceu de novo e aí ela já estava um pouco melhor, com a vida um pouco mais estruturada. E aí me levou para passear algumas vezes na cidade do Rio. Lá na cidade do Rio eu comecei a ter, aí sim, depois um pouco maior, eu consegui ter um pouco de acesso àquele lado bonito, né, do Rio de Janeiro. E aí consegui conhecer algumas salas de teatro, conhecer participar, ver alguns espetáculos. E ali já começou uma motivação muito forte, mais voltada para o teatro, que era o que eu, de certa forma, que enchia meus olhos, né? Por causa da questão de acessar de uma forma muito mais direta e clara, não tão subjetiva e profunda, inicialmente falando, né? Os sentimentos. Então foi uma forma de eu me conhecer. Então eu vi os atores atuando, eu vi os espetáculos, me interessava muito aquele universo. E aí, novamente, a gente esbarra naquele lugar, que é o lugar do não ter grana, que é o lugar das dificuldades, esse tipo de lugar. Então eu não tinha de grana para fazer curso, a família minha mãe também não tinha como pagar para mim, a minha família que me adotou também não tinha como arcar com isso, porque a princípio ou você come ou você paga para fazer um curso de teatro, ou você tem o gás do mês e quita a conta de luz, a conta de água, para você poder estudar, né, um curso a mais, poder fazer uma coisa diferente. Então essa realidade que eu estou falando para vocês, eu acredito que muitos, às vezes, inicialmente, jovens principalmente, né, tem até um pouco de receio, ou se sente um pouco inferior ao partilhar isso de alguma forma. Mas infelizmente é a realidade. Muitos jovens, muitas crianças e muitas famílias, elas geralmente se veem nesse impasse, né? Às vezes a mãe sonha em ver sim o filho num palco, mas ela não tem os recursos e isso acaba não sendo uma prioridade, né? Naquele momento. A prioridade é a comida na mesa, porque com a fome não se negocia, né? Nesse sentido geral. Então eu passei por esse período. Porém, já tendo essa simpatia, tendo esse amor aí, né, pelas questões artísticas, surgiu em Cataguases no ano 2000 um grande movimento, né, de efervescência cultural,
onde conseguiram, através dos trabalhos, né, da Mônica Botelho, juntamente com a Energisa, destacando também os trabalhos aí de um outro ator cultural aqui muito forte, o Pedro Marcos também, enfim, várias pessoas, na verdade, o Marquinhos, né, que é do teatro aqui da cidade de Cataguases, que é muito conhecido também na região, enfim, várias pessoas se mobilizaram para um movimento gigantesco de democratização cultural e de gerar, né, possibilidades e acessos a cursos, a teatros, a capacitação, em especial artísticas, né? Porque eu mesmo me peguei várias vezes querendo fazer e minha família não tinha condições, meu pai nem falava sobre isso, porque era surreal na cabeça dele, né? E eu, vendo toda aquela realidade em que eu me encontrava, eu também entendia naturalmente que era assim uma questão muito difícil. Então, com isso eu tive acesso aos meus primeiros cursos de teatro, com esse movimento todo, que foi no CTM, Centro das Tradições Mineiras, que surgiu em Cataguases no ano de 2000, juntamente com muitos outros movimentos culturais, que eu acho que é quando também a empresa Energisa, através do trabalho da Mônica Botelho, enfim, assessorada, né, por várias pessoas que também lutaram muito, a empresa conseguiu direcionar seus investimentos e tal em prol desse desenvolvimento. E aí, galera, é importante a gente entender que quando a gente fala de cultura, a gente está falando não é só das manifestações artísticas, né? A gente está falando da forma de vida de um povo, a gente está falando dos costumes, a gente está falando do capital humano que existe dentro de uma cidade, dentro de um país. É muito grandioso esse conceito de cultura e o impacto dele na vida das pessoas é muito grande. Pena que até mesmo a sociedade em si, muitas pessoas ainda veem a cultura como uma coisa secundária, como uma coisa que pode ser deixada para depois. Mas se a gente for analisar um pouco mais, a cultura ela impacta de uma forma muito grandiosa em todos os outros setores, saúde, educação, segurança, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento humano, né? Se eu tenho pessoas capazes de pensar, de raciocinar, né, coisas bacanas, pessoas que conseguem ver a vida de uma forma mais ampla, eu tenho certeza que as questões de segurança elas vão ser tratadas com muito mais tranquilidade, com muito mais clareza e naturalidade. Né? As questões de educação elas vão fluir de uma forma mais interessante. Então, enfim, eu acho que desmerecem um pouco, né, o valor que a cultura tem na vida humana, né, na vida em sociedade, em toda essa construção. Mas graças a muitas empresas, em especial aí a Energisa, eu digo porque foi o movimento no qual eu estive inserido inicialmente, e logo depois dessa oportunidade que foi o trampolim para eu me envolver com vários outros movimentos de outras empresas na cidade de Cataguases, como a Balminas, como a Industrial Cataguases, né? Enfim, a CBA também, o Instituto Votorantim, enfim, aí a gente vai descobrindo um universo gigante de pessoas, uma rede enorme que estão trabalhando para que a cultura, para que as pessoas tenham acesso e para desenvolver esse capital, que é o capital humano, que é o capital que vai transformar todas as outras coisas. Então, quando eu tive acesso a esses cursos, eu tive acesso ali a uma oportunidade de me conhecer ainda mais, me entender ainda mais. E é aí que a minha história de vida, ela se mistura. E eu sim posso dizer que a arte me transformou. Porque as minhas perspectivas e as minhas ideias de mundo, elas eram muito restritas ao universo que eu tinha acesso. A partir do momento que eu tive condições de estudar um pouco mais, de me entender um pouco mais dentro das metodologias, dentro de um processo sistematizado de arte e cultura, é que eu pude começar a ver outros horizontes e aí chegar num ponto que é o importantíssimo que eu vou falar no final para vocês, mas desde já eu já adianto, que é o sonho, que é o sonhar, né? A gente precisa possibilitar aos nossos jovens, às nossas crianças, sonhos, a gente precisa da esperança, tá? Não como algo de longe, algo só para ficar sonhando, não, mas é o combustível,
principal para eu conseguir alcançar meus objetivos. E aí concretizar tudo aquilo que eu sonho, que eu espero, e aí verdadeiramente contribuir com a sociedade em que eu vivo. Né? Pegar tudo que eu tenho de melhor, todas as minhas potências e capacidades e colocar a favor do bem coletivo. Então, basicamente, aí falando de trajetória, encerrando esse bloco aqui de trajetória, eu posso destacar esse lugar, que não é diferente de muitas realidades, né? Então eu vim de uma comunidade periférica, de uma comunidade com muitos problemas sociais, eu vim de uma comunidade nesse perfil. E a partir daí essas outras oportunidades é que me fizeram conseguir enxergar o contexto que eu estava e a necessidade de contribuir para a modificação dele de alguma forma, tá? Isso que é o mais importante. A gente não pode se acostumar com as coisas ruins. A gente não pode achar que ter pouco é bom. A gente não pode aceitar ser menos que ninguém nem que nada. Somos todos iguais, temos as mesmas potências, mas é um fato que não temos as mesmas oportunidades. E é para isso que pessoas, projetos, o terceiro setor inteiro, e muitos, né, gestores públicos trabalham para a gente conseguir modificar esse quadro. Então é esse contexto que eu vim inserido e achei muito importante partilhar ele com vocês, para vocês entenderem o restante, tá bom? De todo esse movimento, como que é a transformação, né, da arte, a importância da arte e cultura na vida de um indivíduo, que é capaz de modificar a vida de outros milhares, tá joia?